Bom Dia Nordeste. Daniela Delavô, Tom Barros. Verdinha FM 545. Pois é, estamos de volta. Egídio Serpa deixou você bem informado no mundo dos negócios. Muito obrigado, Egídio. Um abraço para você. E hoje nós vamos ter a alegria de trazer de volta o nosso querido Vandenberg Belém. Bora pra lá, então. Diário do Interior. E vamos falar sobre astronomia amadora, viu, dessa vez. Por aqui tem sempre aquelas pessoas que olham para o céu com o intuito de explorador mesmo. Chegam a comprar equipamentos, telescópios para observar mais os fenômenos astronômicos. E o Vandenberg Belém, ele está chegando agora contando a história de um jovem astrônomo amador lá do Cedro. Bom dia para você, Vandenberg. Vandenberg Belém, bom dia. Belém. Bom dia, você, Dani, Tom, todos que acompanham pela Verdinha TV Diário. Isso mesmo, viu, Dani? Pra gente que gosta de olhar para os astros, né? Pelo menos para fotografar, a gente vai conhecer um pouco da história de Gerson Fernandes. Ele que é um biomédico, está fazendo pós-graduação, se não me engano, na UFC. E também ele é astrônomo amador desde a infância. Isso, de acordo com ele, já nasceu já com esse gosto de olhar, né, para a Lua, para as estrelas e buscar, além do mais de olhar, também descobrir, explorar, na verdade, isso que os astrônomos fazem, né? E ele, de forma amadora, tem o equipamento dele, um telescópio, assim como é comumente usado para visualizar esses astros, esses fenômenos que acontecem no céu. E ele vai contar um pouco para a gente dessa história tão legal, né? A gente diz olhar para o céu e eles, como astrônomos, eles dizem olhar para zênite, né? Que é olhar para cima. E vamos acompanhar aí o que ele fala sobre essa ligação dele, né, com a astronomia. Isso, como ele disse, que começou desde a infância. Vamos acompanhar. E a minha paixão pela questão da astronomia, né, ela vem desde cedo, vem desde de berço, né, desde criança já tinha essa paixão e a curiosidade de observar, de querer entender a natureza dos objetos, dos astros, né, em comum, que a gente observava e tudo quando criança, aquele céu noturno, né, mas aí veio com um tempo após isso, após a adolescência já, estudando um pouco mais, tendo acesso a um pouco mais a alguns livros, como por exemplo do grande autor que eu tenho um grande estima e sou fã, que é o Carl Sagan. Depois das leituras do Carl Sagan, depois de também visitar observatórios, como por exemplo um observatório da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, onde eu resido atualmente. E lá eu tive a oportunidade de conhecer, de ter acesso a telescópio, de ter acesso a material de estudo. E após isso eu adquiri um telescópio e aí começou um investimento nessa questão de instrumentos e de estudo, mas como um hobby na astronomia amadora. Bem, e a astronomia amadora ela tem uma importância muito grande, né? A gente tem a divisão entre a astronomia profissional, em que tem os profissionais que trabalham com isso. Normalmente, o mais comum são os que são formados, graduados no curso de física, né? E aí tem a astronomia amadora. Normalmente, as pessoas que são de outras áreas, eu, por exemplo, sou graduado em biomedicina, sou aluno de mestrado da UFC, mas atuo na astronomia como hobby. E a astronomia amadora ela tem uma importância muito grande, né? Ela tem uma contribuição real com a ciência, a astronomia. É muito comum ver descobertas que são recentes e são relacionadas, são atribuídas a registros de astrônomos amadores que repassam esses dados, repassam fotos, que passam noites em observação, né, varrendo os céus em observação e repassam esses dados para observatórios que estudam isso e levam esse estudo, colocam ali na pesquisa e ali saem aqueles dados, as descobertas, que é extremamente importante para a ciência, para o país, como toda ciência é importante para o país e para a soberania. E também não deixa de ser uma forma de também chamar a atenção das pessoas, principalmente dos jovens, das crianças, como uma forma de despertar o gosto pela ciência, né? O amor, a paixão pela ciência, não só pela astronomia como uma forma romântica de observar, de ver o belo do astro, mas como também de conhecer e de entender o que você está observando, qual a natureza do astro, qual a natureza daquilo que você está observando, de uma nebulosa, do aglomerado estelar, aglomerados globulares, né, planetas, e qual a composição química daquele planeta, como a gente descobre a composição química daquele planeta, a composição química de uma estrela. Então, tudo isso aí, observar é só uma parte, né? Entender torna a coisa muito mais interessante quando você para entender, compreender a natureza química, astroquímica, tem a astrobiologia, você compreender todo o cosmos, e aí a astronomia, como uma ciência antiga, ela busca aí
responder algumas questões primordiais da humanidade, como, por exemplo, as perguntas que normalmente se faz, né, se foi feito há muito tempo, sobre a nossa natureza, a natureza do cosmos, a natureza do universo, do nosso planeta, a nossa origem, como evoluiu a vida nesse planeta. Então, tudo está interligado através da astronomia. Pronto, e recentemente nós tivemos aí, bem recente, no mês de dezembro, mês passado, um alarde que aconteceu aqui na região Nordeste, aqui no Ceará também, né, sobre a passagem do lixo espacial que teve aqui, né, de forma surpreendente aí, que chamou a atenção de muitos moradores, muitas pessoas ficaram até assustadas com isso, né, e aí sempre procura a gente, que é da astronomia amadora e tal, para poder sanar essas dúvidas e entender o que é aquilo, qual a natureza daquilo, né, e aí a gente busca explicar sobre isso, né, nós estamos hoje um alto nível de informação, de tecnologia, está completamente interligado, dependente de satélites, por exemplo, né, e por isso que está sempre tendo ali lançamentos de foguetes, parte de satélites como Starlink, para a questão de internet, comunicação. Então, nós somos uma sociedade hoje completamente dependente dessa tecnologia, de lançamentos, desenvolvimento de satélites, né? E por isso, às vezes, né, um pouco raro, mas chega a acontecer, de observar, por exemplo, a queda de lixos espaciais, que se observa não só aqui, mas em outras partes do mundo, né? Muito comum. E as pessoas acabam se assustando com isso, e por isso da importância da divulgação científica, da importância da divulgação da ciência, né, para que as pessoas fiquem informadas a respeito desses aspectos. Bem, e aí nós temos na astronomia básica, né, quando a gente trabalha com a parte de astronomia óptica e tudo visível, né, na astronomia amadora a gente utiliza tanto a parte de astrofotografia, quando se utiliza câmeras para fazer as astrofotos, né, aqueles registros de nebulosas, de aglomerados e tudo, mas também se utiliza muitos telescópios para realizar e observar alguns astros, né. E nós temos dois, basicamente. Tem mais tipos de telescópios, mais complexos, inclusive, mas os mais comuns são esses dois tipos aqui. Nós temos um telescópio galileano, né, atribuído a esse tipo de telescópio chamado de refrator, onde nós temos uma lente principal e a ocular, e a associação dessas duas lentes aí forma a imagem, dá uma amplitude, dá ali uma ampliação daquele objeto, né, atribuído a Galileu Galilei, um telescópio que, no padrão da época que ele observava. E nós temos aqui um telescópio refletor, que é um telescópio que gera uma imagem mais nítida, né? E a forma também de você observar o campo de abertura também do telescópio, que é importante. Quanto maior a abertura, maior a entrada de luz e, consequentemente, uma imagem melhor você vai ter, mais otimizada, né? Então, nesse telescópio aqui, diferentemente desse, a gente tem um espelho primário, onde a luz ela adentra aqui, bate no espelho primário, retorna, bate a um espelho secundário que tem aqui, e essa imagem ela é refletida no ângulo de 90 graus até um ocular, onde essa imagem ela é formada ali, é feita a ampliação dessa imagem, e você faz o foco e ajusta para ver nitidamente ali, seja a Lua, seja uma nebulosa, um planeta, um aglomerado de estrelas, e formando a imagem, encantando as pessoas que veem na astronomia, como eu falei, a astronomia mais romântica, né? Ter o gosto de ver aquele belo, mas também as pessoas que gostam de estudar, de observar e entender aquilo que está vendo. É um hobby muito, muito apaixonante. Bem, e para finalizar, a gente está fazendo uma observação aqui hoje, aqui no Marco Zero da cidade de Cedro, aqui no ponto alto da cidade, onde a gente está observando aqui a Lua, né, nessa fase crescente, né, para o dia quarta-feira, no caso, dia 25, nós teremos aí a fase cheia da Lua, né, e hoje a gente está observando aqui nessa fase crescente aí a Lua, e depois a gente faz algumas outras observações, dependendo também da qualidade do céu, né, tendo em vista alguns dias aí de instabilidade, de chuvas, de tempo nublado, a gente consegue observar também alguns outros astros, como o planeta Júpiter também, que está em um ponto de visão muito bom atualmente, né? E alguns aglomerados também aqui no interior, onde o céu é mais propício também com a baixa poluição luminosa, claro. Você está com o Herbert? Isso. E aqui a gente está, eu estou com meu amigo Herbert, que é um amigo também da astronomia amadora aqui em Cedro, né? A gente já faz aí um acompanhamento, a gente já tem essa parceria já há um bom tempo aqui na cidade de Cedro, a gente faz troca de imagens, registros de fotografias e de astrofotos, a gente sempre troca informações e conhecimento aqui na astronomia amadora. Pois é, o Herbert Freitas, ele não quis falar, mas a gente vê a importância desse trabalho. Ele estava com vergonha, viu, Dani? Então, mas a gente vê a importância desse trabalho, né, desenvolvido assim, de forma amadora, mas o quanto também é interessante isso, né? Que eles começaram como crianças esse gosto para observar os astros, né? E a partir daí
foram crescendo, comprando equipamentos agora e cada vez mais se aperfeiçoando. E são verdadeiros pesquisadores também, viu? Porque não só eles dois de Cedro, mas a gente sabe que muitas estudantes, principalmente ali da região norte, de Ipu especificamente, tem inclusive, né, os astronautas, os astrônomos análogos, né, astronautas análogos, né, que fazem também esse trabalho. E é muito legal isso, essa parte da ciência tão encantadora quando a gente olha ali para o Sol, olha para a Lua e busca de toda forma, né, fotografar através do celular. Imagine com um equipamento desse o quanto é emocionante. E o que é legal de tudo isso é que eles estão com um projeto também de levar essa parte de observação do universo, né, para a população. Principalmente o Gerson, ele mora em Fortaleza, mas quando ele está em Cedro, ele oportuniza essa oportunidade, né, para que as pessoas tenham acesso a observar através do telescópio as estrelas. Inclusive, eles até viram ontem à noite, né, Júpiter, a estrela Sirius e também a Lua, como a gente pode ver. Ele falou que a Lua está em fase crescente, o quanto é bonita, né? A gente observar ela também, todas essas fases. E é muito legal esse projeto deles, esse trabalho deles de forma amadora, mas que não deixa também de ser um trabalho de pesquisa e estudo, principalmente para eles que já estão bem avançados no conhecimento, como a gente viu aí ele explicando tão bem. Dani, Tom, a gente volta com vocês. Só ressaltando aqui um pouquinho, quebrando o protocolo. Ontem eu estava na missa de ordenação de 8 anos do Padre Wallace, que é o cura da Catedral de São José, e eu encontrei lá a Tassiana e o esposo dela, e elas falaram que o seu Zito, que é o pai da Tassiana, um senhor já de mais de 70 anos de idade, ele é grande fã do Tom, inclusive encontrou com o Tom na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, se eu não me engano, e todo dia assiste o Bom Dia Nordeste e sabe de tudo, viu? De todas as matérias que a gente leva ao ar, ele acompanha diariamente, e ele mora aqui em Iguatu, e sempre que vai a Fortaleza ele vai lá nessa igreja Nossa Senhora dos Remédios, e é um grande fã do Bom Dia Nordeste. A gente volta com vocês. Um abraço pra ele, viu, Vandenberg? Muito obrigado. Pra você também, pra sua família toda. Venha mais vezes pra Muito cá. Interessante, viu, Vandenberg? Essa matéria é muito interessante, essa pesquisa desses amadores que estão, inclusive, contribuindo para que as pessoas tenham um interesse maior pelos astros, não é? Muito interessante mesmo. A questão da Lua que eles mostraram, e muitas crateras na Lua, né, rapaz? Não pensei que fosse numa dimensão tão grande assim. E aquela nave chinesa, inclusive, o material que foi trazido, os cientistas afirmam que a água em algumas crateras da Lua, negócio muito bom, matéria muito boa, viu? Espetacular. Essas imagens então são lindas. Imagens lindas. Muito obrigado. E até mais, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Vandenberg. Abraço, Vandenberg Belém. 5h58.